Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Deus estejam com todos vocês. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio Ar-Resala Podcast. Hoje com o nosso querido convidado, Tom Altman. Seja muito bem-vindo, Tom. Muito Boa obrigado tarde. pela presença. Perfeito, muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês hoje, conversando. Estamos aqui para falar sobre tudo. Muito obrigado pela presença. A gente sabe como é que é a correria do dia a dia. Você se dispôs a vir até o nosso estúdio. Tom, que é jornalista, economista e também o CEO da Opera Mundi. E através desse programa nós gostaríamos de mandar uma saudação para o nosso querido Breno Altman também, pelo trabalho que vocês têm feito, né? Pela informação que vocês têm trazido para o público, que faz toda a diferença no nosso dia a dia, né? Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. E você esteve recentemente no Irã, não foi, Tom? Estive recentemente no Irã. Como é que foi essa viagem, cara? Me fala um pouquinho sobre as impressões. A gente tem o Irã, que a gente escuta muito aqui na mídia. O primeiro, para começar, bem longe, né? Muito longe. E isso até ajuda na chegada das informações. As pessoas não têm acesso, né? Claro. Então a gente sabe que todos têm uma impressão antes de ir, só que quando chega lá tem uma outra impressão. Como é que foi essa impressão? Olha, acho que esse é o assunto principal, né? Quando a gente se preparou para o início da viagem, eu dividi com amigos, familiares que estavam indo até o Irã, né? A primeira impressão que os amigos familiares têm é o que você está indo fazer no Irã. Tem a distância, a cultura é muito diferente, a religião predominante no país é muito diferente da do Brasil, né? O Irã é um país muçulmano, islâmico, o Brasil é um país de maioria cristã, né? Então, nos seus diferentes segmentos, então vamos ter católicos, evangélicos, neopentecostais, mas a religião predominante é muito diferente, portanto os costumes são diferentes, a cultura é diferente, é um país diferente, né? Outro continente. Então, a primeira impressão antes de ir, no dia -1, era o que você está indo fazer no Irã, e a resposta era muito clara, né? Eu estou indo conhecer uma nova cultura, estou indo conhecer um novo país, eu sou jornalista, quero entender o que acontece no Irã, porque eu já tinha certeza que as informações que chegam aqui na imprensa ocidental, muitas vezes, não só com o Irã, mas na atual conjuntura, elas vêm muito ligadas às informações que os Estados Unidos da América oferecem para a imprensa ocidental, que solta aquelas informações pelo mundo, né? Sim. Então, já sabendo que os Estados Unidos não oferece as informações verdadeiras, na grande maioria dos casos, porque foi assim no Irã. Você já esperava ter uma impressão diferente do que a que eu tive. Então eu já fui de certa forma preparado, mas olha como são as coisas, né? Eu, por ser uma pessoa jornalista, que entende que nem sempre as informações são as mais corretas, e você deve ir até lá para averiguar, porque é isso que um bom jornalista faz, ele investiga uma informação, não é? Mesmo indo com essas condições, com essas ferramentas, com essa ideia de mundo, os preconceitos, eles são sempre carregados na bagagem, né? E aí eu vou dar um exemplo que eu cheguei até a dividir com alguns amigos, alguns familiares. Quando a gente chegou, primeiro foi muito difícil chegar no Irã, né? A gente faz um voo até Istambul, e aí a gente vai fazer Istambul-Teherã, um voo que demorou, esperou bastante no aeroporto, estava muito cansado. Que geralmente não é, só por conta da guerra, viu? Por conta da guerra, exato. Se você, quando está olhando ali no avião, ele foge um pouco das zonas de guerra. Da rota. Não só normalmente no Irã, é São Paulo, Dubai, Teherã, São Paulo, Doha, Teherã. Que é um voo muito mais curto. Perfeito. Sim. E aí, devido à guerra, a gente teve que fazer essa rota um pouco diferente, um pouco mais longa, né? Mas o principal ali foi o tempo que durou o voo, a espera do voo, né? A escala do voo até Teherã. Até Teherã. Chegando lá, assim que eu saí do aeroporto, estava no carro, né? Indo pro hotel, é bem parecido com São Paulo, o aeroporto fica ali nas redondezas da cidade, igual praticamente todas as cidades do mundo, né? Porque não dá para você fazer um aeroporto internacional gigante no meio da cidade, aqui em Cumbica é exatamente igual. Entrando no carro, indo até o hotel, tô passando ali de carro, vi uma primeira mulher sem o uso do hijab, por exemplo, né? E o que a gente recebe aqui no Brasil? A questão do véu pega bastante. Pega bastante, principalmente para brasileiros que não estão acostumados a essa vestimenta. O que se fala aqui no Brasil? Que a mulher que não está usando o hijab vai ser presa pela polícia, assassinada. A polícia da moral. A polícia da moral, como se elas fossem todas assassinadas por uma polícia hipotética, capturadas, uma coisa assim, né?
nesse... Aí você começou a ver que não era assim, não. Tinha umas moças lá com véu meio... Exato. E aí a gente vai chegar lá. Sim. Acho que esse é um ponto muito importante, porque não é só a questão do direito de não usar. Acho que a gente deve falar aqui sobre o direito de usar. E aí você vai ver onde eu quero chegar. Eu vi uma, vi duas, vi 3 mulheres sem o uso do hijab, e fazendo coisas normais da vida. Indo buscar o filho na escola, entrando numa repartição pública para trabalhar, saindo de um supermercado, homens e mulheres fazendo exatamente a mesma coisa. Isso antes de entrevistar qualquer pessoa. Né? Quando começaram as entrevistas, o que eu percebi? Olha como é o pensamento ocidental. Né? Primeiro que eu falei, cara, o Irã não é como falam. Na verdade, o que eu dividi com os meus colegas profissionais jornalistas e também com os meus familiares e amigos aqui, inclusive com meu pai, que vocês conhecem bem. Falei, pessoal, o Irã é um país absolutamente normal. Ele é igual ao nosso. Ele só tem outra religião. Mas ele é idêntico ao nosso. As pessoas trabalham, as pessoas têm filhos, as pessoas... Tem sonhos. Elas gostam mais de comer uma carne ou de comer um frango. Sim. Elas preferem arroz ou preferem salada. Exatamente igual a qualquer país do mundo. É impressionante como é normal. E detalhe, é um país em guerra. Sim. E mesmo assim as pessoas estão vivendo, claro, ninguém gosta da guerra, são todos cansados, mas eles estão vivendo o seu dia a dia. A vida deles. Comparando com um país em guerra, eles estão levando a normal. Absolutamente. Sim. Aí, para seguir nessa questão, que muito se fala, então no Irã tem o direito de não usar o véu. Tem o direito, mas muitas mulheres querem usar. Sim. E essa é uma informação que é importante chegar no mundo ocidental. Que aparentemente, para quem... Eu fiquei muitos dias no Irã, fiquei 10 dias no Irã, então pude entrevistar 300 pessoas. As pessoas querem o direito de não usar, mas também querem o direito de usar. Eu não estou falando aqui só do hijab, eu estou querendo dizer aqui, é apenas um símbolo para mostrar que as pessoas querem ter o direito de exercer a religião. Né? Que elas escolheram, que elas seguem, sem sofrerem preconceito de outros países por causa disso. Então eu me lembro de entrevistar, e eu não estou falando só do funeral do Ayatollah Ali Khamenei, não. Eu estou falando inclusive dos outros dias. Claro, nos momentos do funeral, era um momento de muita devoção nacional. Então é claro que ali você teria um afloramento da religião, dos segmentos ali. O segmento do público, na verdade, é um segmento um pouco mais conservador. Um pouco mais religioso. Mas tinha de tudo também. Tinha de tudo, claro. Mas mesmo nos outros dias, eu conversei com pessoas que, claro, elas... principalmente mulheres, mas homens também, que querem defender o direito de não usar, mas querem defender o direito de usar. E usar o quê? Não só o hijab, a sua religião, exercer a sua religião. E é isso. Isso aí, na verdade, que você falou é uma coisa muito importante, porque é uma discussão que vem acontecendo no Irã desde a Revolução Islâmica. Inclusive tem trechos do Imam Khomeini, o fundador da Revolução Islâmica, criticando... criticando duramente, fortemente as autoridades que reprimem e exercem a imposição da questão do hijab na sociedade. Ele mesmo critica. Não é para impor. Por quê? Porque a liderança do Irã sabe que a questão do hijab ela nunca vai ser praticada de uma forma imposta, e sim cultural. A pessoa tem que entender que aquilo é melhor, que aquilo é bem para ela, aquilo protege ela. Então tudo tem uma questão cultural por trás do hijab, né? Claro. E não chegar a impor. Só que uma coisa que o Ocidente faz é o quê? É aproveitar dessa pauta e poluir. Como sabe, sempre a mulher, ela em várias sociedades é a vítima, tem aquela questão da sensibilidade, né? Ela atrai a comoção das pessoas. Então eles usam essa pauta para poder impor as suas, né, seus planos, seus projetos à sociedade. E vou te dizer que, olha, muita coisa me chamou a atenção no Irã, né? A gente estava numa mesquita em Teherã, o pessoal ali na delegação, são muitos os nomes da mesquita, não vou lembrar exatamente em qual a gente estava. E aí, tava lá o grupo de jornalistas, estava entrevistando o pessoal e encontrei duas meninas com o hijab, né? Só com o véu, na verdade. Acho que elas tinham 25 e 26 anos, eram duas irmãs, né? Quando a gente estava conversando, chegaram os pais, pai e a mãe, né, dessas duas meninas. E eles super religiosos. O pai, claramente com a roupa masculina ali, a roupa... Sim.
que, né, muito educado. Camiseta, calça. Mas com as vestimentas mais religiosas. Sim. E a mãe com o hijab completo. Com chador, tudo. Preto por estar de luto em relação ao Ayatollah. Absolutamente religiosos, né? E as duas meninas tinham terminado a faculdade. Aliás, isso é uma coisa bem legal no Irã que as pessoas deveriam saber. Muitas pessoas vão à universidade no Irã. Muitas pessoas. É impressionante como há essa qualidade, né, de estudo por lá. Mas pode falar. Não, eu ia falar um dado, diz que 70%, alguma coisa das pessoas no Irã, das mulheres no Irã, eles vão à universidade. E conversando com o pessoal, o estudo, a educação no Irã, tanto para homens quanto mulheres, é algo fundamental, né? Algo que se defende muito, é algo que é um pilar no país, né? Uma questão educação cultural, né? A mulher cultural. Pode até ser uma dona de casa e depois cuidar dos filhos. Mas ela quer estudar. Mas ela estuda, ela se forma, estuda línguas, eles falavam inglês com... Achei até engraçado que eles falavam muito bem espanhol no Irã. Isso me chamou a atenção. O inglês, em geral, é a segunda língua nos outros países, por razões óbvias, né? É mais fácil de falar no exterior. Mas elas falavam muito bem espanhol também. Mas aí tava conversando, e aí olha que legal, né? As meninas estavam saindo da universidade, elas até tinham participado dos protestos do ano passado em relação ao uso do hijab, a questão... e olha que coisa, né? No mundo ocidental parece que eram protestos principalmente na questão religiosa cultural, mas era um protesto mais da situação econômica do país. Eles queriam mais empregos. Aliás, esse tipo de protesto que acontece em todos os países do mundo, ocidental, oriental. E aí, conversando com elas eram contra, né? Elas participaram daquele protesto, estavam contra eventualmente o governo ali, o regime. Quando começou a guerra, elas passaram a defender o país acima de tudo. Tudo que fizesse parte daquela defesa nacional, elas estariam apoiando. Sim. Tá bom? E elas decidiram, elas estavam, e falando para um estrangeiro, que elas só passariam a pensar nas questões internas quando a guerra acabasse. Sim. Isso aí é uma qualidade do povo iraniano, porque ele sabe escolher o momento de falar, né, de criticar, de se opor, de se manifestar, e o momento de tratar aquilo como se fosse uma questão. Tanto que essa questão das manifestações, os jovens foram usados pelo Ocidente para serem mobilizados contra o regime. Você viu que as manifestações começaram de uma forma pacífica contra a questão econômica, né? Que é uma questão de gestão também. O presidente do Banco Central tem a ver, o presidente da República, o ministro da Economia, o ministro... Uma questão, não tem nada a ver com o regime, com o Estado, com o modelo de Estado. Só que tudo é jogado como se fosse a culpa dos ayatolás. A culpa do regime dos ayatolás. Da revolução. A culpa da revolução. E não é isso. Não. Não, eu ia falar só importante, né? Que a questão interna no Irã, ela é muito melhor organizada do que a gente acredita no Ocidente. E no melhor sentido da palavra organizada. Que as pessoas têm reivindicações. E aí acontece com qualquer outro país. Num determinado ano tem reivindicação sobre um tema ou outro. E no outro sobre um tema ou outro. E as pessoas vão discutindo ali na sociedade. Inclusive o Irã começou a tratar bastante sobre a questão do hijab após a morte, né, daquela moça dentro do Irã. Que o Ocidente usou como... Exatamente. O Irã começou a falar, começou a discutir, esse debate começou dentro do Irã. Sim. Né? E conversando com as pessoas, acontece como em qualquer outro país. Tem gente que acha melhor, tem gente que acha pior, tem gente que... Uma coisa ou outra, depende do momento. As pessoas se discutem no Irã, política e sociedade. Sim. Entende? É isso que eu quero trazer. Você acha que... Porque isso tem muito a ver sobre a questão cultural e a questão da conscientização política. Você acha que o povo iraniano ele possui esse conhecimento mais político? Ele é um povo politizado? Acho muito. Eu aprendi algumas coisas no Irã, eu não sou uma pessoa de fé, de religião, né? Não tenho uma religião, mas aprendi coisas muito legais sobre a religião islâmica, sobre a religião muçulmana, muito diferente das religiões cristãs. Tudo bem que eu não sou um especialista, mas uma coisa que eu, entrevistando os líderes religiosos e também as pessoas que não são religiosas, mas têm simpatia com a religião islâmica por viver no Irã, por exemplo, essas meninas não eram exatamente religiosas, mas elas tinham simpatia pela religião. Elas gostavam da religião. No Brasil a gente vai chamar de não praticante, vamos colocar assim. No Irã também tem.
Sim. Gente que gosta da religião, tem simpatia, né? Mas que não tem tanta tanta prática. Exato. Sim. Que não tem tanta prática, não tem o dia a dia ali da religião, mas tem simpatia, né? O que eu aprendi é um negócio muito legal, que é uma religião muito coletiva. Sim. Então a questão da justiça social, ela é um pilar Sim. dos muçulmanos. É uma questão que está no dia a dia da prática da religião. Sim. Né? Por exemplo, na religião cristã, pelo menos aqui no Brasil, está muito em alta a teologia da prosperidade, né? Que é uma espécie de... Evolução, né, da pessoa. mas é uma coisa muito individual, que é uma espécie se eu prospero e você prospera e o meu amigo prospera, a sociedade vai prosperar porque todos prosperamos. Na religião islâmica não é assim, é uma coisa mais coletiva. Sim. Vamos todos crescer juntos, melhorar juntos, ter uma sociedade, claro que ligada, né, à religião, mas funciona. E aí, o que eu penso sobre isso? Eu sou pessoa de esquerda. Sim. Né? Então, para mim, funciona melhor. Sim. Entende o que eu Mas quero é isso dizer? mesmo, sim. Para mim, funciona Tem uma melhor. passagem, você falando agora sobre essa questão da coletividade dentro do Islã, eu lembrei de uma passagem do nosso profeta, que é o profeta Muhammad, que ele fala o seguinte: aquele que dorme e o seu vizinho, aquele que dorme saciado, e o seu vizinho dormir faminto, ele não é um verdadeiro muçulmano. E aí depois ele explica qual que é o significado do vizinho, o que determina o vizinho, né? Não é apenas a pessoa que está do seu lado. O vizinho é 40 casas para cá, 40 casas para lá, 40 casas para lá e para cá. Ou seja, você vê como é que o Islã determina. Lógico, nem todo muçulmano coloca isso em prática. E se fosse, realmente ia ser uma coisa muito bela. Claro. Só que o mínimo que o muçulmano é realmente pensar um pouco mais no outro, pensar no próximo. Né? É mais coletivo, né? É muito coletivo. Isso está presente em todos os aspectos da religião, da orientação da religião, dos Sim, ensinamentos da religião islâmica. Tanto que é assim, faz muito tempo que você não vai a Teherã? Olha, eu estive lá em janeiro, acho que fevereiro. Talvez. Então não faz muito tempo, perfeito. Tem pouquíssimas pessoas miseráveis. Pessoas morando na rua. Eu acho que eu vi uma ou duas, no máximo, e não era ligado exclusivamente a uma questão econômica. Aparentemente a pessoa não estava bem, psicologicamente, enfim. Sim. Aqui em São Paulo, vindo até aqui, acho que eu vi umas 40. Sim, infelizmente. Passei embaixo de um viaduto, vi 40 só lá. No Irã não tem. Sim. E vale lembrar que é um país sancionado. Sim. Ou seja, é um país que vive dificuldades econômicas para além, né, da sua própria... condições das suas reais. próprias condições reais. Sim. Então, no Irã você não vê. Sim. No Irã você não vê, mesmo sendo sancionada pelos Estados Unidos, mesmo passando por dificuldade econômica devido a isso. Eu tenho é claro, precisaria estudar mais profundamente, mas o Irã é um país capitalista, né? Você pode abrir empresas, enfim, você pode viver numa economia de mercado, digamos assim, né? Mas existe uma coletivização das questões. Então o país ele está preocupado com a sociedade como um todo de forma coletiva. Né? Então, para mim, a sensação que eu tenho é que o Islã traz essa ideia. Eu não estou dizendo aqui se é socialista ou não, eu estou dizendo que há uma coletivização dos problemas. O Islã, ele também, o modelo, a forma que você deve solucionar os problemas fica na mão do povo. Ela é coletiva. Existe a coletividade. O modelo de Estado é que o mundo ocidental, infelizmente, ainda não parou para estudar qual que é o modelo de Estado islâmico. Mesmo depois de 47 anos atrás, não sei se você concorda comigo ou não, existe uma grande deficiência de conhecimento sobre como funciona a Revolução Islâmica, como funciona o modelo de Estado, Sim. que não é capitalista, que não é socialista. É islâmico. É islâmico. Esse princípio que você acabou de citar, a questão da coletividade, é um dos princípios. O parlamento iraniano, qual que são as funções do parlamento? Qual que é a função do líder? Qual que é a função da Assembleia dos Peritos? Qual que é a função do Conselho dos Guardiões? Se você perguntar aqui para, muitos jornalistas, muitos escritores, não fazem nem a menor ideia. Sabe? Então, falta muito. E durante a guerra, eu, como iraniano, percebi o quanto existe ignorância total
dentro do mercado, sabe? Dentro da mídia brasileira, infelizmente. E aí eu vejo que, de certa forma, deliberada, né? Parece Sim. que eles querem ficar na ignorância. Na verdade, eles não querem se... É como se eles terceirizassem alguém a entregassem uma opinião sobre isso. Eles não querem estudar, não querem pesquisar, não querem nem viajar. Parece que eles têm medo de descobrir que lá é um mundo bom, uma política boa. É um modelo de Estado que deu certo. Eu queria fazer uma pergunta. Você ficou esses 10 dias que você ficou no Irã, você não deve ter ficado apenas na capital, né? Não, a gente foi para Qom, né, que é uma cidade mais devota, vamos colocar dessa maneira, uma cidade sagrada, sim, né? Sim, é a sede do seminário islâmico. É a sede dos estudiosos. A gente foi para Isfahan, sim. É o Rio de Janeiro do Irã. É o Rio de Janeiro do Irã. Eles têm um ditado que fala Isfahan é a metade do mundo. Por que metade do mundo? Porque tantas belezas e tantas coisas turísticas que possui essa cidade, tantas maravilhas, tem a maior praça do mundo, a primeira praça do mundo, tem uma mesquita lá. Tem o olho d'água, né? Tem o olho d'água, tem uma mesquita lá que você fica no centro, embaixo da cúpula, assim, e aí você fala uma palavra e ela eca. A gente faz o eco. Um dos nossos... iranianos que estavam com a gente, né? Os guias que estavam com a gente, ele cantou pra gente. Diz que aquela mesquita ela foi feita de uma maneira para que o palestrante, o orador, não precisasse usar nenhum microfone. Ele fosse sempre ouvido. Ele sempre fosse ouvido por todas as pessoas ali. Foi feita de tal forma que ela tem separações, né? É uma área para os homens, uma área para as mulheres. Exatamente. Aí tem uma área administrativa e uma área do canto, da fala. E é lindíssimo. E o mais interessante, que não sei se você sabia, que vai te impressionar, é que essa mesquita foi arquitetada por um sheik. Pelo Shah, não foi o anterior? Foi um sheik, Sheikh al-Bahai, um dos arquitetos, talvez, se eu não me engano. Ele é um grande religioso, um grande erudito do mundo islâmico e era arquiteto. Como são muitos desses grandes líderes. Muitos eruditos, as pessoas acham que eles são apenas uma coisa de religião, uma coisa fechada, teologia. Não, tem muitos sheiks que são engenheiros, são arquitetos, possuem outros conhecimentos de matemática, física, astronomia, né? Sim, mais de um conhecimento, né? E aí a pergunta que eu queria fazer, já que você passou por outras cidades, eu não sei se vocês chegaram aí de repente, deve ter passado pelas cidades do interior, um pouco mais afastadas da capital. Sim. Você viu que essas cidades, a estrutura dessas cidades é tão boa quanto a capital? Ou assim, essa evolução, esse progresso que você viu apenas na capital? Apenas nessas cidades? O que eu vi de diferente? Aos olhos de quem passou pelas cidades, a estrutura em si é boa. Tão boa quanto a capital. O que tem de diferente? Isso acontece aqui no Brasil exatamente igual, só que para outros costumes, né? Teherã é mais cosmopolita, vamos colocar dessa maneira. É normal. Se você vai andar em Teherã, vão ter mais pessoas andando de calça jeans, por exemplo. Mais pessoas de camiseta. É capital, né? Capital. Na verdade, tem muito iraniano que quando vem para o Brasil fala que, São Paulo é igual Teherã. É exatamente igual. É exatamente igual. É realmente muito parecido, né? Prédios altos, restaurantes, pessoas indo para um lado para o outro, na pressa, trânsito, precisando trabalhar. Chegaram a pegar trânsito lá em Teherã? Claro. O trânsito de lá é infernal. É fortíssimo, é forte. Me senti em casa. Me senti em São Paulo. Teherã é assim, Teherã é como qualquer cidade grande do mundo. É impressionante como é muito parecido. Tem até o Miocão lá, vocês passaram por ele. A gente passou embaixo. O Gui até falou isso pra gente. No interior, acontece como acontece no Brasil. Tem uma estrutura bem parecida, legal, menos prédios, mais casas. E as pessoas, deu a impressão que elas são mais religiosas no interior. Exatamente como é aqui. Se for no interior de Minas Gerais, é todo mundo católico ou evangélico e são devotos às religiões cristãs, que são mais comuns, o que é mais comum no Brasil. A sensação que eu tenho, você pode me confirmar, que tem, obviamente, muito mais conhecimento que eu, no interior as pessoas são mais religiosas. Sim. Não, mas é isso mesmo, é isso. Você fez uma análise correta. Agora, uma coisa que tem também no Irã, que mudou bastante depois da Revolução Islâmica foi a estrutura dessas cidades, desses países. Antes da Revolução Islâmica, acredite ou não, no Irã tinha 30 ou 40 quilômetros asfaltados só.
Em todo o Irã. Essa era terra. O resto era tudo terra. A única cidade que... alguns bairros na cidade de Teherã tinha saneamento básico, apenas. O resto, nada. Água potável. Inclusive, uma vez eu entrevistei um iraniano que ele tinha 3 ou 4 anos quando aconteceu a Revolução Islâmica. E ele falava, Nasser, eu lembro que a minha cidade tinha apenas um poço de água no centro, na praça principal. Todo dia a gente levava os galões até... E jogava lá. Pegava água e levava para casa para a gente cozinhar, para a gente lavar roupa, tomar banho. Que loucura. E isso mudou muito. Para começar, a questão da encanação do gás. Irã tem gás encanado para todos os lados, até nos lugares mais longes. Não tem botijão em casa. Não tem botijão, não existe botijão. Qualquer lugarzinho. Eu falo porque meu sogro tem uma chácara. Eu visitei a chácara dele, né, uma vez. Seu sogro tá no Irã. Que tá no Irã, exatamente. Chácara longe da cidade, 150, 200 quilômetros, mais ou menos, da nossa cidade, que é Qom. E aí... lá Você e sua mulher são de Qom. Exatamente, Perfeito. eu moro em Qom. E aí a gente viu lá, tinha lá, né, do nada... Tem um gás saindo. Aparece um cano assim saindo do chão, entra na casa dele, na chácara dele. E aquilo é o gás. Isso é ótimo, na verdade. Exatamente. Isso é ótimo. E é isso que mudou bastante. O governo, o Estado, ele dá uma preferência para a política pública, para o conforto do cidadão. Muitas coisas no Irã têm subsídio, sabia? Comida, por exemplo, pão, coisas principais, né? Farinha. A gasolina, não sei se vocês falaram para você da gasolina. É impressionante. É impressionante. O preço da gasolina, acho que até 60 litros você paga um valor irrisório. Uma coisa que você fala aqui no Brasil... $2, uma coisa assim, 60 litros. Aí a partir do 60º litro, aí tem um preço mais a mercado. Mas os 60 litros é meio que de graça. Sim, né? Sim. Depois de 60 litros, você começa a pagar 5.000 tomãs, ou seja, daria mais ou menos a 150 litros, daria uma coisa de $5. É um valor muito irrisório. Tudo bem que vale lembrar aqui que é um país que tem petróleo, isso facilita um pouco. Mas o governo... Mas ainda assim ele subsidia. Bom, nós temos petróleo também e o preço da gasolina está como está. Não, o governo faz questão. Porque na verdade você trazendo uma gasolina mais barata, diesel mais barato, você começa a afetar positivamente a cadeia inteira. Fica mais barato a logística. O transporte, tudo, né? Exato. Agora mudando um pouco, indo para o formal, né? Vocês foram para acompanhar o funeral do líder da Revolução Islâmica. Que foi algo bem emocionante, por sinal. Assassinado, né? No primeiro dia de guerra desse ano. Como é que você viu? Qual que é a sua análise desse evento? Vocês chegaram a participar dos eventos? Sim. Como é que foi a participação de vocês? A gente participou de 3 grandes dias de evento, né? Então, primeiro teve o convite aos jornalistas do mundo, né? Para o primeiro dia de funeral. Então, a gente prestou homenagens. E aí é muito importante para o pessoal saber. Não importa se você é islâmico ou tem outra religião ou não tem religião. A gente está falando de um líder máximo de uma nação. Então, todos nós, gostando mais ou menos de uma religião específica ou outra, você tem que ter respeito por um líder máximo de uma nação como a do Irã, de uma nação importante como é o Irã, de uma nação milenar como é o Irã. Então eu fui com essa vontade, fui com isso no coração. Claro, por favor. Ele não é apenas considerado um líder apenas dos iranianos. Ele é um líder da nação islâmica como um todo. Claro. Tem muitos muçulmanos não iranianos que reverenciam ele. Vamos citar aqui o Iraque, claro, né? O que aconteceu no Iraque. Sim. Então a gente no primeiro dia, os jornalistas do mundo foram prestar homenagem. Foi bastante, para mim especificamente, pessoalmente, foi muito emocionante, porque ali na homenagem, sei se você chegou claro que você chegou a ver, mas além da homenagem ao líder supremo, homenagem também à sua neta, à sua filha, ao seu genro, né, assassinado, sua filha assassinada. Sua família, né? Sua família como um todo. Teve uma parte da família que sobreviveu no ataque, que estava em outra parte da casa. O próprio filho, né? O Said Mojtaba, estava junto com perfeito, ele. E sobreviveu, sobrevivente. Mas a neta não, o genro não, a filha não, enfim. A gente não prestou homenagem apenas ao líder supremo, prestamos homenagem a toda a sua família. Foi algo muito emocionante. Tem uma coisa que não importa a sua religião, né? O assassinato de uma criança é sempre algo muito
que machuca qualquer pessoa. Né? E desmascara totalmente aquela imagem mentirosa do Ocidente e dos americanos, de uma forma específica, de que, olha, a gente evita matar inocentes, a gente... Tem os filmes, aparece ali o sniper, ali o atirador de elite quer matar um vilão, e aí aparece uma criança na frente e ele recua, ele não atira, porque tem uma criança, então aí depois ele é cobrado e ele paga o preço. Tudo não mentira, é bem assim. Os americanos assim. Miram nas crianças, essa é a sensação que dá. Se eles são tão bons em inteligência, eles sabiam que ali havia inocentes, sendo um deles uma criança com menos de 4 anos de idade. Né? E eles atacaram mesmo assim, como foi na escola. Que eles mataram 165 crianças. Né? Mas aí, bom, a gente prestou essa homenagem aos jornalistas. No segundo dia houve um encontro no parlamento, as homenagens no parlamento e várias coisas muito legais, né? Então, eram vários grupos, vários povos, muitos representantes do Oriente Médio presentes. Todos os países do mundo. De todos os países do mundo. Foi algo realmente impressionante. De quais nacionalidades vocês chegaram? De todas. Tinham iraquianos, tinham pessoas do Afeganistão, inclusive dos países que estão em guerra contra o Irã, porque, por exemplo, Arábia Saudita, tinha todos, porque a religião islâmica ela está para além das nações em si. Então haviam grupos desses países, né? Americanos tinham também lá? Eu não vi americanos como representantes, mas encontrei americanos. Americanos, cidadãos americanos. Cidadãos americanos, jornalistas. Isso, perfeito. Sim. Perfeito. O Irã não tem relações diplomáticas com os Estados Unidos desde a evolução. Então tinham ali pessoas do mundo todo, até do Brasil, e olha como o Brasil fica longe do Irã. Aí no terceiro dia a gente foi pra rua. E aí foi um dos momentos mais importantes, com certeza, da minha carreira jornalística. A gente está falando de 15 milhões de pessoas indo homenagear um líder da nação. Então, é algo único. O Irã tem 90 milhões de habitantes? Sim. Quase 100? Sim. Imagina 15 milhões na rua numa cidade só. Sim. Vai lembrar que o líder, depois, o Ayatollah Ali Khamenei, depois ele vai para Qom? Sim, e aí acho que ele vai para a cidade de Natal dele. Não, depois de como eles levaram seu corpo para Najaf e Karbala, no Iraque. Perfeito, que também tinham 10, 12, 15 milhões de pessoas. Eram 10 milhões, né? Mais ou menos, e depois, por último, a cidade natal dele, onde que é onde vai enterrado. Ficar, que é onde ele foi enterrado. No total, o número que foi divulgado em todas as cidades onde passou o funeral, né, a procissão, foi 43 milhões de pessoas. Isso não aconteceria com nenhum líder do mundo. Não existe isso. Eu estava contando pro meu pai, ele falou, olha, eu acho que no funeral do Stalin, que morreu cedo depois da Segunda Guerra, e ele era o homem mais importante da União Soviética, e quanto mais próximo da guerra, mais importante ele era, né? Porque foi o principal... o nome vencedor da Segunda Guerra Mundial, sim, não só para a Rússia, mas para o Ocidente como um todo. Sim. E a Rússia é maior que o Irã, claro, e não tinham 15 milhões de pessoas. Sim. E não haviam 15 milhões de pessoas. Isso tem muitas questões simbólicas, isso claro, tem muitas mensagens simbólicas, né? A união do povo, o respeito que esse homem tinha, a mentira do Ocidente de que ele era um homem odiado, que o Estado, que o modelo islâmico não funcionou. Ou seja... Você viu a fala do Trump dizendo que ele não sabia que o povo gostava do Ayatollah? Eu falei, pô, era você... Hoje tem internet, né? Vai dar uma pesquisada e você vai ver que o povo gosta. Inclusive aqueles que foram se manifestar pelas questões econômicas. Não, assim, o Trump tá ficando ridículo a cada dia na Copa. Cada dia ridículo, na Copa, né? Que eu vou abordar isso no final, porque eu sei que você gosta de futebol. Gosto, mas claro. Então, e aí vocês fizeram a cobertura no terceiro dia, ficaram na rua, né? Ficamos na rua, entrevistei muitas pessoas e acontecia, né? Eu fui para entrevistar 40 pessoas naquele dia. Eu falei, hoje eu vou entrevistar o máximo que eu conseguir, eu quero ouvir os iranianos, quero ouvir as iranianas, porque é assim que se sabe a verdade, claro, né? Sim. E aí o que acontecia era, quando eu parava para entrevistar alguém, várias pessoas vinham querer ser entrevistadas. Para dar o depoimento delas. Você sabe o que isso significa, cara? Que o Ocidente está mentindo e eles querem dizer a verdade. O que mais eles querem é serem ouvidos. Alguém não sabe se o mundo ocidental fala sobre democracia, fala sobre a voz dos iranianos, fala sobre a vontade deles. Meu, escutem a gente está aqui, a gente quer falar. Sim, sem dúvida.
E assim, a grande maioria, eu vou ter que ser sincero, eu tenho que falar a verdade, a maioria das pessoas são islâmicas e querem o modelo de país que tá lá. Elas gostam de ver desse jeito. E aí existe uma coisa que eu até falei. Que não é um modelo radical, viu? É um modelo muito, assim, para a vida de um cidadão, do dia a dia, para a sociedade, é um modelo que dá uma liberdade para a pessoa. Eu acho que sim. Mas eu vou ser sincero. Porque a pessoa, assim, dentro da religião islâmica é assim, existe essa questão da coletividade que você acabou de citar. Quando a gente fala sobre a coletividade, então o Islã preserva o bem-estar da coletividade. Ou seja, você não pode tomar bebidas alcoólicas em público, você não pode praticar... Em casa, né? Em casa é outra história. Inclusive, a pessoa que bebe, que comete esse crime em público, tem uma punição diferente para quem pratica isso em casa, numa situação privada, dentro do seu quarto. Mas em casa pode? Ele pode fazer. Assim, proibido é você comprar a bebida, levar a bebida, sabe? Agora, o consumo, é sua vida. Uhum. Eu fiquei em dúvida, assim, porque não tem nenhum lugar pra comprar, né? Então, em casa, as pessoas, todo mundo que eu entrevistei, ninguém tomava bebida. Sim. Ninguém tomava. Como também é proibido, as pessoas... Mas existem alguns espaços que a pessoa vai lá e pode comprar, enfim, pode beber. Dentro de casa, o que eu quero falar é que, assim, dentro do Islã, quando a pessoa quer cometer um crime, ele tem a liberdade de cometer. Ele vai pagar ele vai pagar pelos seus pecados. Aquilo não deixa de ser pecado se ele cometer. Mas ele não pode cometer em público. Seja bebida alcoólica, seja outros pecados. A oração mesmo, todo muçulmano é obrigado a rezar 5 vezes por dia, certo? Sim. Ninguém vai te obrigar 5 vezes por dia a rezar. Vai ter uma polícia. Não existe. Então existe essa liberdade. Isso eu percebi bastante. A prática da religião, ela é oriunda do nível da fé da pessoa. Né? E é isso. Eu tenho a sensação, desculpa te interromper. Não, pode desculpa. Eu tenho a sensação que o Irã, dos países islâmicos, é o que mais está livre fazer o que você quer fazer. Sim. E aí eu vou, é até algo que você pode me contar como é isso, porque eu vi muitas pessoas e eu vi coisas diferentes. Que no Irã tem muitas leis. E qual que é a grande diferença? Isso é uma coisa legal. Que quando me perguntaram qual que é a grande diferença do Irã para o Brasil, né? Primeiro eu contei as milhares de coisas que são parecidas, e muitas são, né? E o que tem de muito diferente, né? E aí eu vou dizer o que tem de muito diferente. No Irã, muitas das suas leis que estão no Estado estão, de certa forma, relacionadas à religião, né? É como se no Brasil, que é um país de maioria cristã, muitas de nossas leis estivessem vinculadas aos dogmas, às escrituras religiosas. Essa é a grande diferença. Sim. Né? O Irã é um país teocrático. Isso, muitas, não todas, mas muitas das leis estão ligadas à religião. Precisa ser, assim, depois da Revolução Islâmica, aconteceu um referendo dentro do Irã. 99,2% da população iraniana aprovou o modelo de Estado Islâmico, ou seja, reconhecendo de que a gente quer que o Islã se torne Estado para nós. Sim. É isso. Então, com base nisso, as instituições foram sendo montadas, o parlamento, cada uma com suas funções, e tudo leva a uma grande preocupação de que as leis devem ser de acordo com a religião islâmica. Isso. E aí o que acontece é que a sensação que eu tenho que o que acontece atualmente no Irã, e aí eu conversando lá com o pessoal, eles falaram, eu falei, olha, aqui todo mundo diz lá no Ocidente que tem perseguição aos homossexuais, que tem perseguição contra quem bebe, perseguição contra minorias religiosas, etc. Aí sabe uma resposta que eu me lembro bem? O cara falou, olha, vou te dizer exatamente como é que funciona. Tem na lei que é proibido se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Do mesmo jeito que tem na lei que é obrigatório dirigir moto com capacete. Aqui ninguém dirige moto com capacete, ninguém é preso por causa disso. É mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. A execução da lei, ela tem que ser, ela é mais fácil ser cultural
Ela se torna. A lei. Eu lembro de um professor que falava assim: ó, é mais fácil você tornar uma lei cultura dentro de uma sociedade do que você impor aquela lei. Porque só você dá as costas que aquilo Exato. acaba sendo. Lá em Teherã ninguém usa capacete. Você prender todo mundo que tá sem capacete, de modo que você tem que prender metade do Irã. Não dá, você tem que construir cadeias sem parar. Sim, entendeu? E aí é isso, é mais ou menos a mesma coisa. Se não está na cultura, ele falou, ele falou, algumas vezes vai ter um presidente ou outro que vai ser mais rigoroso nesse sentido. Ele falou, o atual não é muito rigoroso, a maioria gosta dele, ele é meio termo. Cara, ali. tem tantos problemas grandes dentro do Irã para resolver, de que não vou dizer que isso não é algo importante. Porque tudo no Islã, ele é pensado para, voltando à questão do coletivo. Tudo. Na verdade, dentro do Islã, a gente sempre dá esse exemplo, né? Eu falo isso porque é a forma mais fácil de entender. Imagina uma navegação, um barco grande, um navio, e aí você tem ali 100, 200, 300 pessoas. Esse barco é a nossa sociedade, é o nosso país, e essas 300 passageiros são os cidadãos daquele país. Se chegar um cara e falar que, olha, eu quero furar o meu assento, eu quero quebrar o meu assento, os outros vão deixar? Claro que não. Por quê? Porque vai afetar todos nós. A sociedade muçulmana, a visão que o Islã tem para a sociedade é assim. Não é tudo que o indivíduo quer fazer e acha que é melhor para ele, que é o melhor para o coletivo também. Sim. A gente tem o coletivo e devemos pensar no coletivo, né? E tudo isso tem que ser discutido no âmbito acadêmico, religioso, por estudiosos, não pessoas assim leigas como nós. Como né? nós. A gente é muito leigo para ficar dando opinião sobre, sabe? Eu lembro de uma vez eu participei de um congresso no Irã e um participante ele criticou um grande ayatolá, um membro da Assembleia dos Peritos. Ele criticou na frente de todos. E isso estava ao vivo. Eu lembro desse dia. Eu falei, nossa, eu quero saber como é que ele vai responder. Depois da fala dele, da crítica, ele falou, olha, nós temos estudos, nós temos argumentos. A partir do momento que esses estudos são realizados e os argumentos favorecerem essa linha, nós vamos mudar, né, a ideia. Então tudo isso é feito dentro desse campo, né? Não é assim sair... E é uma visão diferente do Ocidente. Sim. Porque o que o Ocidente acha? Que eu tenho que ter a minha liberdade individual para tudo que eu for fazer. E isso não é só o Ocidente. É uma coisa o líder supremo manda em tudo. Ele tá lá para ficar... Ele não tem nem tempo para isso. Ele tem problemas maiores para discutir. Por isso que quando muda o presidente da República, muda um pouco a forma como vive a população. Porque o líder supremo, ele não tem... ele é um líder supremo, ele não é 50. Ele não pode ter que ser responsável, né, por todas as questões do país. As questões mínimas, né? Quem toca o governo, quem toca a vida são as instituições. As instituições. Ele é um poder moderador, digamos assim. Dentro da Constituição iraniana foi definido a função do líder, né? Ele é o guardião da Revolução Islâmica. Ele mantém... Que a revolução continue existindo. Que a revolução continue existindo, que o Irã continua soberano, né? Sim, é isso. Claro. E aí, para dar esse depoimento, e aí para as pessoas entenderem do que se trata o Irã, primeiro, vamos voltar ao começo. É um país normal, que as pessoas vivem bem, normalmente, da maneira como elas escolheram viver. Então é muito importante que isso fique muito claro para a gente não tratar o Irã como se fosse uma coisa muito diferente do que se vive aqui. Se você quiser, inclusive, comparar o Brasil, no Irã se vive melhor do que se vive no Brasil. Caramba, e nós fomos... Acho, claro. Claro, eu desculpa te cortar, a principal coisa que eu amo no Brasil, que eu adoro no Brasil, fora, né, são tantas coisas, né, mas é a questão de segurança, cara. Você sentiu uma diferença de segurança? Claro que eu senti. É claro que eu senti. Mas assim, pra ninguém dizer... Vai ter gente que vai poder, quando assistir, falar, mas Tom, você vive muito bem no Brasil. Eu vi, que são pessoas de classe média alta. Sim. E aí, uma pessoa de classe média alta vive bem meio que em qualquer lugar, né? Mas tô dizendo, as pessoas com menos dinheiro, as pessoas... população os pobres, geral. A população em geral,
vive muito melhor do Irã do que Sim. no Brasil. Muito melhor. Porque tem uma noção de coletivização da sociedade, da vida, da forma como se vive. Então é importante dizer isso. Mas eu também não vou... eu gostei muito do Irã, gosto muito de vocês, gosto muito da forma como a gente conversa, da forma que a gente se trata, da troca de informações que a gente tem. Mas eu vou mentir, se perguntar, Tom, você vê problemas nessa forma como o Irã vive? Eu, pessoalmente, até entendo que há problemas, que eu... Qualquer sociedade, Exato. qualquer país. Se eu fosse iraniano, tivesse nascido no Irã e pudesse participar da vida política do país, eu ia reivindicar o que eu acredito. Claro. Eu ia reivindicar o que eu acredito, como os iranianos fazem. Sim. E a sociedade vai São mudando questões, assim. são questões internas. Isso. São coisas que o povo iraniano tem que discutir. E desculpa usar a palavra, vamos supor que eu acredite que seria melhor para a sociedade iraniana que se pudesse comprar bebida alcoólica, que se pudesse eventualmente ter mais liberdade individual, seja lá o que for isso para o mundo ocidental. Porque para o mundo ocidental, a liberdade individual é você poder fazer o que você quiser. Então você transa com quem você quiser, você, né, e por aí vai. Usa o que você quiser. Usa a droga que você quiser. E eu, pessoalmente, talvez até ache isso bom. Enfim, eu preciso pensar muito a respeito disso depois de ter ido no Irã. Mas acho que, se eu pensar agora, eu vou dizer, acho que a pessoa tem que poder usar o que ela quiser. Liberdade individual. É liberdade individual e por aí vai. Mas é o Irã quem deve decidir isso. E muito aqui entre nós, desculpa usar o termo, não é jogando mísseis no Irã que você vai convencer aquela sociedade a mudar, né? Sim. Não é matando suas crianças, matando as mulheres, matando os jovens, que você vai convencer que o jeito que eles vivem está errado. Na verdade, é o contrário, né? Sim. Toda vez que alguém joga um míssil no Irã, eu tenho a sensação que eles pensam, a gente vive melhor que esses caras, né? Claro. Não, mas e você falou uma coisa muito legal, que eu poderia, de repente, talvez trazer aqui de uma maneira um pouquinho diferente, né? Uhum. Cada povo, cada nação, cada sociedade tem suas culturas, tem sua história, tem sua civilização e tem sua vida construída com base nesses elementos. Perfeito. E não adianta você querer vir impor o seu modo de vida para que eles exerçam e vivam como você acha. Do mesmo modo que eu acho que o brasileiro o modelo teocrático islâmico talvez não daria nunca certo aqui no Brasil, tenho quase certeza que o modelo brasileiro não daria certo lá. Sim. Então a gente tem que respeitar a decisão de cada povo. A gente tem que respeitar a decisão de cada sociedade. O povo americano decidiu morar desse jeito. É uma discussão interna. Eles discutem, eles se entendem dentro das instituições deles, como o povo brasileiro, como o povo marroquino, como egípcio, como qualquer nação do mundo, da Europa também. Existem vários modelos de monarquia, por exemplo. Tem o modelo da Inglaterra, tem o modelo da... Cada povo tem que decidir. Certo? Agora, indo para o quase finalzinho do nosso programa... Claro. O que você achou do povo iraniano? É um povo que gosta de viver? É um povo... Como é que é a vida do... O que te chamou a atenção dos iranianos? Olha, muitas coisas. Primeiro, é um povo muito acolhedor. Então, eles querem conversar com a gente, querem convidar para um chá. Aliás, os chás são ótimos. O café brasileiro é melhor que o café iraniano. Você que já foi nos dois países, sim. É impossível dizer o contrário. Mas o chá iraniano é melhor. O chá é gostoso, sim. Chá Tem vários modelos. Tipos de chá. Adorei, mas uma sociedade muito acolhedora, muito politizada, que entende dos problemas, querem dizer quais são os problemas do país e querem dizer quais são as qualidades. Então, é um povo muito politizado, de informações, sabe o que está acontecendo no mundo, muito mais do que a gente, né, do que o Ocidente. Então, é um povo muito... Eu adorei conhecer o povo iraniano nesse sentido. Historicamente falando, o Irã é um país de grandes pensadores, poetas. Muito. É um país milenário, né? Milenário. Eu diria que ali está naquela tríade que é Irã, ou a Persa, como você pode chamar, o Irã, Egito e Grécia são os pilares da nossa sociedade. Alguém vai dizer, mas e a Indochina? É verdade que também é um desses países milenários, mas está até mais longe, né, do que o que a gente está acostumado. Então, o Irã, o Egito e a Grécia, eu posso dizer que tudo que a gente conhece foram criados nesses três países. Mas trazendo aqui um pouco mais para os dias de hoje,
uma coisa que eu gostei muito, o povo iraniano ocupa as praças, né? Então você vê muita gente, muitas famílias jovens ocupando praças de parques, né? lazer. Então, piquenique, né? Adoro um piquenique, eu ia falar isso. É forte no Irã. É uma coisa impressionante. É muito. É feriado, final de semana, e eles fazem questão. E famílias, né? Tanto que eu vou contar uma história aqui. Por favor. Eu lembro que quando a minha esposa veio, primeiro ano que a gente casou, ela veio pra cá, ela veio com essa mentalidade de piquenique. Fazer piquenique. Fazer piquenique. Mas vocês vieram juntos ou você veio antes? Não, eu morava aqui. Ah, você já morava? Fui lá, eu casei. Foi lá casar? Trouxe ela aqui. Então, logo... Você casou no Irã? Eu casei no Irã, exatamente. Eu não conhecia ela também, enfim. A gente foi se conhecendo. Foi um casamento iraniano. Exatamente. Vocês se conheceram pra casar. Exato, a gente se conheceu, as nossas famílias já se conheciam, né? Então... a gente se encontrou, ela gostou de mim, eu gostei dela, e aí a gente foi evoluindo, né? Certo. E aí, um dia, quando eu recebi um convite lá na Ópera Mundi, eu conto a história, se Deus quiser. Claro. Mas o que eu queria falar é o seguinte, ela veio aqui querendo fazer piquenique também, né? Final de semana, vamos fazer piquenique e tal. Tem um parque pra Aí ir. eu falei, aqui não vai dar certo, aqui não é muito legal, aqui o povo não tem tanto costume, né? Não, vamos fazer um piquenique. Ela adora, sabe? Ela prepara tudo e tal. Faz. E aí a gente foi fazer um piquenique lá no Ibirapuera, cara. Mas, foi um lugar legal, foi interessante. Só que eram apenas nós. Todo aquele gramado, só era uma gente. Mas então, foi bom o piquenique? Foi bom. Mas enfim, depois daquela, quase nunca a gente saiu para fazer assim. É isso. Mas aí você chamou a atenção do piquenique. Chamou a atenção, as pessoas. E assim, às vezes uma família, às vezes duas famílias juntas. Sim. Que as famílias se juntam. Vi jovens juntos fazendo piquenique. Piquenique é forte. Uma coisa que eu vi. Eles levam uma bola, começam a jogar. Começam a jogar. Brincar, as crianças. Tudo, é uma bagunça gostosa, né? Como a gente chama. Vi muitos jovens saindo das universidades e ficando nas praças. Tem uma frase que a Maria Glória falou quando ela visitou o Irã, que ela fala. A Glória Maria. A Glória Maria, desculpa, né? Que faleceu, né? Deus tem a alma dela. Ela falou assim: o iraniano tem dom de viver. Ele sabe como viver. Sabe. E você vê que não precisa de álcool, não precisa de... Exatamente. Né? E aquilo foi bem legal ver que o povo tá vivendo. E eles estão em guerra. Pois é. Né? Mas o povo tá vivendo de um jeito diferente do que a gente vive. E gostam do futebol? O que você achou? Gostam muito. Você fala que é brasileiro, eles falam futebol. O Irã foi muito prejudicado pelos Estados Unidos na Copa, poderia ter se classificado, o que é um absurdo sem tamanho, mas eles gostaram que o Irã não perdeu nenhum jogo. O Irã saiu invicto, 3 empates. Pois é. Saiu invicto da Copa, o pessoal gostou disso bastante. Que legal. E o que você achou da final ontem? Que joguinho, né? Meu Deus. Que joguinho, nossa, que joguinho. Por uma final, uma das piores finais que eu vi. 2022 foi um dos melhores jogos de final que teve, né? Um 3-3. E ontem foi um joguinho, mas aqui entre nós a Argentina não merecia vencer, né? Não jogou nada. Não, Espanha mereceu. Foram 16 chutes a gol contra... A Espanha mereceu, a gente torceu. E eu acho que eu torci também, não por conta apenas da rivalidade, né? Eu torci muito pela rivalidade, mas a Argentina está sendo apoiada pelo sionismo e a Espanha. Eu torci para que os palestinos torceram. Exatamente. Eu acho que a vitória da Espanha ontem foi a vitória de todos os povos livres do mundo, né? Eu nunca vi tantos presidentes, tantas autoridades políticas parabenizarem o vencedor de uma Copa do Mundo. Hoje de manhã eu vi o presidente iraniano parabenizando, o presidente do parlamento. Todo mundo. Sabe? Todo mundo parabenizando. O Irã gostou que a Espanha venceu. Porque o Netanyahu estava fazendo propaganda para a Argentina diariamente. Sim. E você não pode torcer para o mesmo time que o Netanyahu. Claro, não tem como. É inaceitável. Você precisa torcer para outro. É o pior ser humano do mundo. Então pois é isso aí. Torcer para outro. Muito bom. Muito obrigado, Tom. Imagina. Uma ótima conversa, muito legal. Imagina, foi um prazer. Muito gostoso a gente ouvir um pouco aí da sua perspectiva aí da viagem que você fez para o Irã. Eu tenho certeza que tem muitas coisas ainda aí para a gente ouvir, mas como a gente tem costume, né, de fazer as nossas gravações em 60 minutos, né, para respeitar o tempo aí do nosso telespectador, para não tomar muito tempo dele e também do convidado. Então, essa 1 hora durou 5 minutos, passou tão rápido. Que legal. A conversa, quando ela tá boa, é assim. Quer deixar uma mensagem para o público? Olha, queria mandar um abraço
a todos os espectadores, quem está assistindo a gente. Foi um prazer, foi incrível estar aqui com vocês. E vamos defender os povos do mundo. É isso não aí. É? Vamos defender os povos do mundo. É isso aí, é a nossa missão, é a nossa obrigação defender com todas as nossas ferramentas, nossas forças e sermos a voz daqueles que têm suas vozes caladas. Né? Por favor. Sermos a voz. E um abraço a todos da Ressala, o pessoal que está aqui transmitindo também um abraço. Então, um abraço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço. Então. Um abraço aí também para o Breno, nosso Vou querido, mandar. toda a equipe da Ópera Mundi. E que vocês possam continuar contribuindo nesse caminho, nessa caminhada, nessa jornada importantíssima na conscientização política do povo brasileiro. Muito obrigado. Certo? Muito obrigado. A gente vai continuar. Se Deus quiser. Muito obrigado a todos vocês, queridos irmãos e irmãs que nos acompanharam nesse programa. Mais uma vez, curtam, salvem esse programa, compartilhem com seus familiares. E até o próximo episódio, a Ressala Podcast. Que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.